Aliás, Pedro, como é que começou essa trajetória no futebol, né? Que eu estava vendo aqui, tu me passou informações aqui no offline, na base do Milan, cara. Começou então na Europa, é isso? Não teve uma base no Cara, Brasil, foi direto para o Sub-14 em Milão? então, vamos lá. Na verdade, a história começou um pouco. Vou tentar resumir o máximo possível para chegar até na época do Milan, porque a minha família, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. O meu avô, parte paterno, né? Ele era presidente de um clube amador até de Uberlândia. Inclusive, o estádio do clube era na Rodão Pacheco, que é a avenida hoje principal de Uberlândia. E dali saíram alguns jogadores que foram até para o Uberlândia, que hoje está disputando a Série D. Outros foram para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro. Mas, então, eu basicamente cresci dentro de uma família, principalmente do lado do meu pai, onde sempre foi muito apaixonado pelo futebol, pelo esporte. Meu tio também jogou bastante. E do lado da minha mãe, meu avô, meus tios, a família inteira cresceu vivendo futebol. Meu avô é São Paulino roxo, daquele roxo que você não acredita. Eu até estou para postar uns stories, ele tem mais de 100 camisetas do São Paulo. Acredite ou não. Então, realmente uma coisa que veio de família. Cara, eu mudei para a Europa, eu mudei especificamente para a Inglaterra quando eu tinha 7 anos. Então, em 2002, eu mudei para cá pelo trabalho do meu pai. Vim junto, óbvio, era muito novo, não tinha como viver sozinho, tomar minhas próprias decisões ainda, então vim com eles. Então, aqui, cara, eu falo aqui porque onde é que eu tô hoje, né? Mas eu costumei jogar naquele Saturday League, Sunday League, que é um futebol bem amador de criança mesmo, onde você aprende os básicos. É uma tradição bem forte aqui na Inglaterra, até hoje ainda existe esses campeonatos. E naquela época já, cara, a gente, graças a Deus, tinha muitos contatos com alguns atletas da seleção daquela época, quando eu tinha 7 anos que eu mudei para cá, foi justamente no Pentac, né? Então eu já cresci com aquela seleção brasileira vitoriosa. Então, para mim, aqueles caras ali eram os referências. E eu me lembro que tive a oportunidade de ir num jogo que foi logo depois da Copa do Mundo, Brasil e Jamaica, que foi até aqui em Leicester, aqui no norte, e meu pai estava fazendo uma conferência religiosa, evangélica, e a gente foi para o hotel dos atletas fazer algumas entrevistas com alguns que a gente já tinha contato, inclusive na época era o Edmilson, o Lúcio, o Zé Roberto, o próprio Kaká estava surgindo já também. E aí eu lembro que teve uma hora que estava fazendo entrevista, acho que com o Zé ou com o Lúcio, o Edmilson me levou lá para dentro, aí eu conheci a comissão inteira técnica do Brasil, todos os jogadores, e aquela coisa sempre fica gravado, né? E aí eu lembro que eles sempre falavam pro meu pai, não, espera, o Pedro tá muito novo, 7 anos, ele tem que começar a aproveitar, curtir o futebol, não levar como um trabalho, mas levar como uma diversão. E foi levando, e sempre foi nesse método que a gente seguiu, né? Um, a, Fiquei 6 anos aqui em Londres, e aí surgiu a proposta de poder mudar para a Itália, de novo, do meu pai, a empresa, até que ele estava trabalhando na época, estava para abrir um escritório lá. Então aí a gente começou meio que procurar clubes para eu poder atuar. Já tinha tomado a decisão que queria levar o futebol um pouquinho mais a sério. E aí, cara, meio que encaixou. Eu apliquei, pedi para fazer teste em alguns times lá. Um dos times, inclusive, foi o Milan. Ele falou, velho, traz ele aqui, ele faz pré-temporada aqui com a gente. O treinador, inclusive, era brasileiro também. Então, isso ajudou pelo fato de não falar o idioma. Mas eu já lembro, velho, que já foi o calor italiano quente demais, demais, já fazendo pré-temporada puxado. Anteriormente aqui, como eu falei, no Saturday Sunday League não era nada específico, tinha acho que um treino por semana e depois um jogo. Cheguei no Milan, que era uma coisa assim, uma estrutura sensacional, com 4 treinos, mais jogo no final de semana. Cara, foi um susto, foi completamente um susto. Passei a pré-temporada, o treinador virou e falou, não, traz ele aí e tal, vamos manter, vamos ficar de olho nele. Eu lembro que o elenco, cara, em si, eram 30 garotos. 30 garotos e apenas 18 eram convocados pro jogo. E aí a gente não sabia, a gente treinava, acho que era segunda, terça, quinta e sexta. E aí a gente jogava no domingo de manhã. E a gente não sabia quem que era convocado, ou talvez até a sexta, ou dependendo do treinador mandava mensagem, mas era difícil saber. Então, a maioria das vezes tinha que ir ao jogo no domingo para saber se você fosse selecionado ou não.
Cara, 30 garotos disputando 18 posições. Eu, canhoto, ou seja, 2, talvez 3 posições dentro de campo. Tinham 8 canhotos. Então foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Acho que foi da maneira certa, né? Que um clube de base deveria levar esse tipo de assunto e tal, de desenvolvimentos de atleta. Mas foi um susto, porque eu saí de um time que não era nada, a gente treinava no parque, para uma baita estrutura, que era o Milan, 4 vezes por semana, um jogo, jogando contra time grande, sempre com o escudo no peito, você falava, caraca, velho, onde é que eu vim parar? E foi isso, cara. A gente, na época, morava em Bergamo, que é a cidade do Atalanta, e aí, mais pra frente, como você falou, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas foi dali que nasceu a paixão. E, cara, caí de paraquedas. Lá na base, logo de cara, foi basicamente isso, eu acho.